Olá! A maneira mais comum de a gente encontrar os dados em algum formato é em arquivos. Mas a maneira de se salvar dados em arquivos varia de programa para programa. O que a gente vai ver nesse vídeo é como que a gente faz para ler dados de arquivos, em particular nos formatos mais comuns, um deles muito mais comuns que outros, e de quebra nós vamos também ver como é que a gente pode conseguir conjuntos interessantes de dados para serem analisados. Entre esses dados que a gente pode analisar, isso inclui, por exemplo, uma saída de dados de um programa que você escolhe na linguagem que você se sente mais à vontade. Então vamos começar a nossa prática, vamos lá para o Google Colab. Então vamos começar com o notebook todo novinho, zerado. Dentro do Google Colab é permitido também que a gente rode alguns comandos do Unix ou do Linux, se você se sente mais à vontade. O primeiro comando que eu vou mostrar e que vai ser útil para a gente é o pwd, que diz qual é o diretório corrente, ou diretório de trabalho, ou Print Work Directory. Então nós estamos no diretório /contents. Se a gente for aqui do lado, onde tem um íconezinho de pasta, a gente vê que a gente tem um diretório e um subdiretório sample data cheio de uns arquivos aqui. Vamos ver como seria isso se a gente estivesse usando um terminal do Linux. Olha, você dá o comando ls para listar, ls de listing, para ver o que tem no subdiretório. Aqui ele diz que tem um sample data. Vamos ver isso em detalhes. ls-l, sample data começa com D, então é um diretório que o dono é o root e você tem permissão de leitura, escrita e execução. Isso que está dito aqui. Se você quiser ver o que tem dentro desse diretório, está aqui, essa lista bate com essa, a menos da ordem, mas tem algumas informações a mais, por exemplo, qual é o tamanho de cada arquivo, que a gente pode pegar de uma maneira mais amigável, utilizando o comando de humanos, o H ou human, para ver o que tem no sample data. Então agora o maior arquivo tem 35 MB, alguns de 1.7, 295 e assim por diante. Esses comandos que a gente coloca uma exclamação na frente são os comandos do Unix. Para você entrar no diretório, você precisa de um comando do shell. Tem uma sutileza de diferença entre o shell e o Unix. Esses são comandos do sistema operacional, como ls. Esse aqui é do programa que roda com que faz que você tenha acesso a esses programas. É uma camada, digamos assim, inferior. Para isso, então, eu dou o comando cd para o sample data, agora com %. Se eu der de novo o pwd, ele confirma que eu estou aqui dentro. Eu posso, inclusive, se por acaso, por engano, você der %ls, não só ele funciona como ls, dizendo os arquivos, mas ainda faz colorido, tá? A razão disso é que esse ls do shell é um alias, ou um apelido. O ls é o ls-f-color, tá? Então eu poderia repetir o comando anterior fazendo ls-f-color, tá? Mas isso está em Unix demais, vamos voltar para o nosso Python e para a nossa análise de dados. A gente pode ver o conteúdo desses arquivos usando o comando cat. Por exemplo, vou pegar o menor, que é o California Housing Test. Então você observa que a saída é um monte de números em várias colunas, todos separados por vírgula, porque esse é um arquivo CSV, Comma Separated Value, ou valores separados por vírgula. Esse formato é o mais comum de ser encontrado quando a gente lida com dados, né, ou na web, ou deveria ser pela maioria dos programas. Até o Excel é capaz de ler um arquivo desse tipo.
Se você não quiser dar o cat que mostra todo o arquivo, porque afinal ele é grande, a gente tem aquelas opções, você pode dar um head, housing test, que me dá as primeiras linhas, e aqui eu já tenho até as colunas, ó. Esses dados correspondem à longitude, latitude, a idade média da casa, quantos cômodos tem, quantos quartos, a população e assim por diante. E no final me diz qual é o preço médio da casa naquela região. Você pode ver o final container, da mesma maneira que a gente vê o head. Tá. Esses são os últimos números. O problema desse diretório sample data que a gente tem aqui, ou qualquer outro que a gente venha criar aqui dentro do Google, por exemplo, você pode usar mkdir lixo e dar um ls, você vai ver que aqui criou um diretório lixo aqui em azul com a barrinha, tá? O problema é que se você for desconectado, como acontece quando a gente acompanha por aqui, esses dados são perdidos. A maneira de você de salvar os seus dados e tê-los de maneira mais permanente é montando a tua área do Google Drive, que a gente consegue bastando clicar aqui e dando permissão para que ele conecte ao Google Drive. Depois de algum tempo, a gente vê aqui, tem agora 2 diretórios do Drive e o Sample Data. Dentro do Drive tem todos o conteúdo do seu arquivo, do seu espaço lá no Google Drive, dentro desse diretório My Drive. Então eu posso ir para lá, cd/content, como a gente viu, Drive, My Drive, Collab Notebooks. Aqui a gente usa /espaço para entrar no lugar do espaço. Então, ele já colocou aqui, aparentemente tudo foi... Eu mudei para aquele diretório com sucesso. Se eu peço para ver o conteúdo, então aqui estão todos os meus notebooks que eu já fiz, desse curso, de outros, né, de datas diferentes, arquivos de figuras e assim por diante. Então eu devo trabalhar nesses diretórios, não precisa ser o Collab Network, você pode criar um aqui, inclusive você tem a opção de criar por aqui, ó, novo arquivo, nova pasta, renomear ou excluir, mas a gente é mais sério, vamos usar aqui pela linha de comando, você pode criar um diretório aqui dentro se preferir. Então eu estou dentro do meu Collab e agora eu vou querer procurar algum arquivo de dados para que eu possa trabalhar com eles e fazer o que eu quero nesse vídeo. Um dos melhores lugares para a gente conseguir conjunto de dados ou datasets interessantes é esse site, o Kaggle. Vamos para lá. Então estamos aqui em kaggle.com. Essa página é a minha, porque eu já criei uma conta, você pode criá-la também, ou abrir com sua conta do Google, aonde ele me apresenta alguns conjuntos de dados e análises e discussões que tem sobre dados. É um site completo sobre isso. Mas o que a gente está interessado hoje é exatamente aqui no conjunto de dados ou datasets. Esses são alguns dos datasets mais procurados, quer dizer, os mais quentes no momento. Terremotos na Turquia de 1915 a 2001, séries temporais de risco, ações do Google. Outros dados populares são análises de ataques cardíacos, reporte de felicidade mundial. Mas nós vamos procurar um mais simples. Você pode ver que eu já procurei aqui o de coronavírus, o de review de cervejas e do município brasileiro, que vão ser úteis porque ele tem latitude e longitude de todos os municípios. Vamos procurar um mais básico para a gente poder fazer a nossa análise. Então procurei por países, countries, e já apareceu um dataset aqui, Countries of the World.
Vamos ver o que o Kaggle fala sobre ele. Então, já clicando no Country of the Worlds, esse é o cara que fez o upload. Os dados já têm 3 anos e tem região, população, área, produto interno bruto, mortalidade e mais. Tá? É isso que ele coloca aqui na descrição do arquivo. Os dados são tirados do governo americano, né? E esses dados estão em domínio público. Ótimo, então a gente pode ligar com eles à vontade. Aqui tem o arquivo dos dados que já aparece no data frame, né? Mas na verdade ele vai vir separado por vírgula entre esses. Os dados que tem é país, região, população, área, densidade, aqui vários produto interno bruto per capita. O arquivo todo tem 20 colunas e aqui nesse momento ele tem 10, está mostrando 10. Você pode pedir para mostrar todas as 20, aonde tem agricultura, etc. Telefone por 1000 habitantes, área cultivável, taxa de morte e assim por diante. Você pode ver todos esses aqui, mas a gente não está aqui para ver o que os outros já fizeram. Se bom é que a gente pode vir aqui e conferir o que a gente fez. E vamos aqui clicar em Download. Clicando em Download, vai aparecer uma janelinha perguntando para você salvar. Esse arquivo, em geral, está zipado. E aí você salva um archive.zip. Então agora, de volta para o nosso Colab, o que a gente pode fazer aqui no My Drive? Então aqui estou no Colab, eu posso clicar aqui e fazer um upload. Então vou colocar aqui um novo arquivo. Então aqui no Colab eu faço o upload do arquivo archive.zip que eu acabei de baixar do outro. Se eu quiser confirmar, para confirmar que o arquivo foi enviado com sucesso, a gente pede para ver o ls archive zip, existe lá, ou -lh, assim. Então foi colocado nessa data e nessa hora, que não é exatamente a nossa por questão do fuso horário. Então o arquivo está lá, archive.zip. Para ver o que tem nesse arquivo, a gente dá o unzip -larchive.zip. Então ele diz que tem esse arquivo countries-of-the-world.csv com 38K. O "-l apenas lista, então eu vou tirar esse arquivo do lado de dentro. Conferindo, então ele está aqui desde o dia 30 de setembro de 2019, na verdade, quando esse arquivo foi criado, a gente viu que já tem 3 anos, e está aqui o nosso arquivo zip. E já está dentro da nossa área do Google Drive. Então vamos ler esse arquivo agora. Não ler pela linha de comando com o cat, mas vamos ler agora sim, começar a trabalhar com ele dentro do Pandas. Então agora começa a ficar legal, o port Pandas SPD. O comando para ler um CSV é pd read CSV e o nome do arquivo. Aparentemente leu. Como é que a gente confere se realmente foi lido? Então aqui está o nosso arquivo agora no formato data frame, exatamente como a gente viu, com o índice, o país, qual é a região, a população, área, densidade, todos os dados que a gente viu disponível naquele arquivo. O legal aqui é que a gente podia, esse arquivo não precisa ser só um CSV, existe um outro comando que seria o df igual a pandas read Excel, que poderia ler um arquivo que é uma planilha do Excel. Tudo que vale para CSV vale para Excel, desde que você troque aqui CSV para Excel, mas exatamente a gente está mexendo em Python para não ter que trabalhar com Excel. Observa que esse
arquivo está local, eu não preciso mais tirar do site. Então eu posso brincar com ele aqui à vontade. Vamos ver algumas opções que eu poderia ter. Se o arquivo é muito grande, esse a gente sabia que não era, porque países no mundo tem por volta de 200, a gente pode conferir isso olhando o final do arquivo. 226, o último é Zimbábue, está por ordem alfabética. Mas se fosse um arquivo muito grande, você poderia querer ver, por exemplo, quais são as colunas que ele tem. Como que a gente faz isso? Pede para ler só uma linha. Any rows igual a 1. Na verdade, é mais seguro a gente pedir mais de uma, que a primeira linha pode conter alguma coisa nem tão interessante. E vamos pedir para ver o nosso DF. Então, com N rows igual a 3, ele leu 3 linhas do arquivo. Tá? Observa que aqui ele tem um índice que é o número do país, ao invés do nome. Você pode não querer isso. Você pode dizer que a coluna de índice é country. Agora está aqui teu novo data frame com as colunas e o índice é o nome do país. Facinho, né? Pegando o nome das colunas, essas aqui então são as colunas que eu quero. Se você quer filtrar os dados para que a sua planilha fique menor, você pode usar use columns. Aqui já está na cara que a gente vai usar uma lista, a gente vai usar. Por exemplo, imagina que você queira região e população. Estou lendo só as 3 primeiras linhas. Então aqui eu tenho a região e a população. Você observa que o nome do país não apareceu. Que afinal eu não pedi. Country, região e população. Aqui está do jeito que eu quero. Agora que o país já está ali, eu posso usar index call igual a country. Observa que o que eu for usar aqui de índice tem que estar selecionado aqui no use calls para que ele possa ler isso e aí escolher como index. E aí está o que a gente quer, só por região e população. Se quiser acrescentar mais um, poderia acrescentar área, região, população e área. Perfeito. O problema do formato CSV é que ele sendo todo escrito em texto, o arquivo costuma ser grande por essa característica, porque contém cada letrinha ou cada dígito ocupa um byte. É por isso que a gente encontra o arquivo zipado, para ser mais fácil baixar gastando menos banda. Na verdade, o Panda sabe disso e permite, inclusive, que você leia o arquivo zipado. Eu podia ter feito isso desde o início. df é igual a pd.read.csv. Eu poderia ler o archive indicando para ele que esse arquivo estava comprimido. E mais do que isso, eu peço para ele tentar descobrir que tipo de compressão que ele usa. Se é o gzip, se é o zip. Então você vê que ele lê perfeitamente o arquivo já zipado e a gente economiza espaço no Google Drive, salvando o arquivo zipado e pedindo para abrir somente na hora que a gente for trabalhar. É fortemente recomendável que você procure no Pandas a documentação para essa função read CSV. A gente conseguiu aqui no Colab, né, lendo aqui, clicando logo depois do parênteses na função, ou podendo pedir para abrir aqui, se fosse o caso, para a documentação do site do Pandas, e pedir aqui o read CSV, ler a documentação e a descrição de todas essas opções de leitura. Voltando para o nosso trabalho, observa o seguinte, vamos pegar eu gostei daquela tabela que a gente fez aqui, só que agora eu não vou ler
rows, vamos ver só países, região, população e área. Pronto. Agora que você tem os dados que você quer, você pode deixar para trabalhar mais tarde. Então, como é que a gente faz? Salva o data frame no formato to CSV ou para o Excel, se você quiser fazer alguma outra coisa lá, e dá o nome do arquivo tabela simples.csv. Para verificar que funcionou, pede um ls-l, tabela simples.csv. Está aqui salvo com 13K a nossa tabelinha. Se quiser dar uma olhada nela como está, está aí a nossa tabela. Tem alguns espaços aqui, depois a gente pode tirar, mas todos os dados estão separados por vírgula, como a gente esperava. Isso aqui é só o início do arquivo. Vamos lembrar então como está o nosso data frame? Você pode salvar no formato Excel, com o nome do arquivo, mas eu vou humilhar mais ainda. Entre os vários formatos, por exemplo, df to latex, tabela.tex, cat, tabela.tex. Está aqui a tua tabela de todos os países, com um ampersand para fazer o tabelinha, begin tabular, faz uma linha, top rule, todos isso daqui já montado no formato para usar o LaTeX. Então você pode pegar esse arquivo e inserir no seu documento. Para quem gosta, você não precisa nem fazer em LaTeX, mas tem também em Markdown. Se você não dá o nome dos arquivos, ele sai aqui. Então você observa que aqui já está no formato Markdown, pulando linha, barrinhas para tabela, isso é a linha, tá? Então tem vários formatos, dá para a gente acessar isso, escolhendo aqui, por exemplo, to LaTeX, to NumPy, to Excel, to Clipboard. Então você vê que até só para ler uma tabela em geral, o LaTeX já valeu a pena. Inclusive a gente pode fazer aquilo, ler com HTML, igual a gente fez uma tabela da Wikipedia, usa o read HTML e dá o to CSV ou to LaTeX para fazer a sua tabelinha em outro programa ou então em LaTeX. Então com isso a gente vê que a gente consegue ler arquivos CSV, salvá-los aqui no nosso Google Drive para que possa entrar em outras sessões com eles em dados garantidos, isso no Colab. Tudo isso vale para Python também, se você vier instalar o Python no seu próprio computador, com a simplificação que você não precisa montar o Drive, você salva. Agora que você salvou isso aqui no Drive, você pode usar ou o Drive para baixar o arquivo, ou daqui mesmo, clica nesse botãozinho do meio para dar uma atualizada nos arquivos que foram gerados, isso nem sempre é automático, diretamente, e aqui está o tabela tech, por exemplo, em que você pode fazer download e trazer para o seu computador. Então nós já sabemos ler de arquivos, criar o nosso gráfico a partir de arquivos que nós construímos, vimos um site onde a gente consegue tirar um monte de datasets, então tem aí muito material para a gente brincar para fazer os nossos gráficos. A partir do próximo vídeo a gente começa a lidar, a trabalhar com esses dados filtrá-los, agregá-los e assim por diante. Então vejo você no próximo. Até lá!